Vamos falar então de economia, vamos falar hoje das dificuldades hoje, né, do cenário também da moda, do fato de modelar, o fato de ganhar o Brasil. Hoje os assuntos aqui vão render. Você que está pensando agora, está chegando no final do ano e pensa, puxa, quando o João chega, é sinal de economia. Pois é, mas os brasileiros não andam economizando como deveriam, né, João? Ou andam? Me conta. Como a situação ficou um pouco mais crítica de uns anos para cá, a proporção a ser poupada diminuiu um pouco, né, com a elevação dos preços e a queda na renda. Mas ainda assim existe uma possibilidade de se poupar, e a verdade é que se a pessoa começa a fazer isso o quanto antes, de repente com 200 a 250 reais por mês, você acaba fazendo uma poupança dos 3 mil reais anuais, e de repente dos 18 até os 30 anos de idade, você chega lá com uma aplicação que seja numa poupança ou numa renda fixa, que eu gostaria de explicar um pouco depois a diferença entre os dois, de 40 mil reais. E por que eu estou trazendo exatamente esse valor de 40 mil reais? Que seria aquele aporte inicial para uma entrada num imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. Então eu sou um defensor que as pessoas realmente busquem essa alternativa, porque no final das contas, se a gente desenvolver um raciocínio matemático, a gente vê que esse imóvel lá na frente ele sai de graça, tendo em vista a economia que você tem com os aluguéis. Eu não sei, lá em Moarama, a minha antiga secretária, acho que ela pagava 57, sei lá, 67. Na verdade existem alguns programas diferenciados, né, que daí é um outro sistema de acordo, habitacional, às vezes é pela prefeitura, alguma coisa nesse sentido. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é uma modalidade de financiamento, que daí ele tem alguns limites de valor de imóvel e varia em relação ao tamanho, o porte da cidade. O mais importante é a renda, que não pode ultrapassar 7 mil reais, individual ou do casal, né, a renda conjunta da família. Então existe um estigma, de repente, de que a Minha Casa Minha Vida é só para um programa de baixa renda. E na verdade uma renda de 7 mil reais é uma renda razoável. Tem muita gente que não tem esse salário. Essa renda. Então se você não tem um imóvel, não participou de outro tipo de financiamento com subsídio, benefícios. Tem uma tela da Minha Casa Minha Vida até pra gente dividir aí. Pode colocar. Isso. Vocês vão acompanhando a gente aí. Então, ali, ó, a possibilade de subsídios. Ele já existe desde 2009, né? Então você tem a possibilidade de subsídios, mas eu não vou focar muito nisso, porque o subsídio depende de uma renda muito baixa e também dependentes na família, né? Se a gente pegar ali que as taxas são inferiores ao sistema normal e você consegue financiar até 80%, então veja lá, existe um padrão que vai aumentando, né? Até R$ 2.600 é 5% ao ano, depois 3.000 é 5,5%, né? Até os 7%. Vamos passar para o próximo, que eu gostaria de trazer um exemplo, já usando o próprio site da Caixa, né? Quem consegue fazer a simulação. Você faz a simulação por ali, você coloca a tua idade, qual que é a tua renda, qual que é o valor do imóvel. Então eu coloquei aquele máximo de 190 mil reais, né? Vamos passar para a próxima tela e coloquei lá uma renda para o indivíduo de R$ 4.800. Mas poderia ser um casal? Poderia, de repente, a mulher, a esposa ganhando 1.800 e o marido ganhando 3, ou cada um ganhando 2.400. Está bem compatível com a realidade média aí do brasileiro. Né? Aí coloquei também que ele já tem 3 anos, pelo menos, trabalhando sobre o regime de FGTS, que é aquele normal, você com CLT. Né? Vamos passar para o próximo e entender as questões. Por exemplo, o prazo máximo você consegue até 30 anos. E a parcela ali ficou um valor inicial de 1.130 e ele caiu um pouquinho porque tem algum componente que é seguro sobre o saldo devedor. Mas eu vou tratar nesse cálculo que a gente vai desenvolver esses R$ 1.130. Vamos passar para o próximo para identificar o que vai acontecer. Veja bem, ele não teve que dar uma entrada de 40 mil reais e depois parcelou 360 de 1.130. No final ele vai ter desembolsado aproximadamente 450 mil ao longo de 3 décadas. O que acontece é que um aluguel num imóvel de 190 mil hoje, se eu jogar um índice de 0,4 a 0,5, que é a referência do aluguel para esse tipo de imóvel mais, de menor valor,
a gente tem um aluguel de R$800, né? É um apartamento ali com 2 quartos, uma sala 50 metros quadrados, é isso que a pessoa paga de aluguel. Veja bem, se eu simplesmente fizesse os 800 vezes 360 meses, daria 288 mil. Acontece que os aluguéis são corrigidos pelo INCC anualmente, então ele não fica estático nos 800. Então quando a gente vai aumentando de 800 para 850, para 900 e tal, ao longo de 30 anos, olha o que vai dar, 942 mil. Então a diferença entre o que você desembolsou com o financiamento do teu imóvel próprio em relação à economia que você teve com o aluguel, deu 492 mil. Né? E veja o que interessante, a partir do 6º ano, o aluguel já supera o valor da parcela. No 7º ano você já começa a ter uma economia. Às vezes as pessoas se assustam porque estão pagando um aluguel de 800 e vê lá uma parcela de 1.100 e alguma coisa. Puxa, vai 300, 400 reais a mais. Só que isso aí vai ser um sacrifício que você vai ter que passar nos primeiros anos, nos primeiros 6 anos. Dali em diante, como a parcela é fixa, você começa só a ter vantagem em relação a isso. Então quando a gente passar para o próximo ali, o que acontece? Pode passar para isso, aplicar. Além de eu ter essa economia, eu posso aplicar essa diferença que está me sobrando, né, entre o valor da parcela, né, e aí eu vou ter um rendimento, na poupança seria lá uns 342 mil, e na renda fixa mais 500 mil reais. Então veja bem, eu tenho que incorporar também a valorização patrimonial do imóvel. Então um imóvel que hoje eu compro por 190, se eu também fazer uma projeção dele ao longo de 30 anos, ele não vai valer mais 190, ele vai valer 1,5 milhão. Né? Então no final, no slide final, veja só que interessante. Eu tinha 40 mil reais e eu fiquei receoso em fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Eu quero ter aquela reservinha e deixar na poupança. Se você deixar 40 mil reais em 30 anos, você vai ter 332.500. Se eu tentar no renda fixa, que é um pouquinho maior a taxa, é mais do que o dobro, 775 mil. Mas veja que o terceiro caso, você acaba pagando 450 mil no financiamento, porém economiza 942 mil no aluguel, depois você tem rendimentos dessas diferenças entre as parcelas e o aluguel de 578 mil, e mais o valor do teu imóvel, lá no final, que líquido, já descontado de imposto de renda para venda, 1 milhão e 300. Então, olha só, no caso 1, o indivíduo ele ficou com 332.500 de patrimônio, no 2, 775 mil, e no 3, 2 milhões e 400. Por isso que eu indico demais que aquela pessoa que possa se aproveitar desse programa, Ju, ele tem que fazer o quanto antes. Ah, mas eu não tenho 40 mil reais. Poxa, então começa a poupar desde já e se aproveite do FGTS, porque vai acumulando um saldo ali e ele tem alguma remuneração também. Quanto mais tempo de trabalho, mais carteira, logicamente a pessoa vai ter um... No final das contas, se você for pegar, é um imóvel e meio. Se você trazer aqueles 2 milhões e 400, não quer dizer que você ficou milionário, você tem que trazer a valor presente. É como se eu tivesse ganho um imóvel e meio com desembolso inicial de 40 mil reais. O resto, a própria operação se pagou. Então você multiplicou aqueles 40 mil reais por 650%. É uma boa jogada financeira, algo que a gente, economistas, recomendamos aí pro pessoal, né? Bom, o João Adolfo está instruindo, ensinando a gente a fazer o que é correto. Será que você conseguiu linkar tudo isso? Se você voltar daqui a pouquinho na nossa live, no nosso ao vivo, você vai conseguir acompanhar todo o raciocínio, todo o procedimento. A gente que fica aqui do lado fica ouvindo e fala, como assim que ele consegue chegar nesses cálculos? Não parece, Joana, que a gente não vai chegar naqueles cálculos jamais? E até porque a busca da casa própria, acho que é um sonho de todo mundo, é o seu também. Quanto mais a gente trabalha, o que a gente quer? Ter a nossa casa própria. E ter ela depois de ver de aluguel, a gente depende muito do que você quer da sua vida, né? A gente tem que ponderar certas condições e sair do aluguel. Eu acho que o sair do aluguel é algo que acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, não é? Porque eu acho que aluguel a gente gasta demais, faz melhorias em algo que não é seu, e às vezes você não é nem restituído por tudo que você fez. O correto, Ju, é não só pensar no primeiro imóvel, mas em outros imóveis também, porque como vai ficar cada vez mais difícil da gente se aposentar com o valor integral da aposentadoria, então, ideal que as pessoas tenham reservas, mas alguma fonte de recurso extra. Exatamente. Então, se você consegue ter um segundo ou um terceiro imóvel te rendendo ali 800 mil reais por mês, imagine o impacto positivo que isso é na renda da pessoa lá na faixa dos 60 anos de idade, né? Vai ser importantíssimo para um complemento à aposentadoria dela.
Massa, legal, legal. E voltando a falar com o João Adolfo, você já refletiu? Você viu uma das deixas que eu deixei ali na hora que eu voltei, né? Curiosidade sobre financiamento de automóveis. Tem várias, são várias as dúvidas. Compra ou não compra através de um financiamento? É caro ou não é caro? Vou pagar mais do que eu devo ou não? A verdade é que, diferente desse primeiro caso que a gente trouxe de imóveis, onde existe uma taxa de juro bem inferior, né, reduzida 0,6 ao mês, o juro praticado no financiamento de veículos, ele é bem maior, né, chega ali na média de 2,5. Então, o que acontece? A pessoa também tem que dar 20% de entrada. Vamos supor que ele pegue um carro lá de 25 mil, ele dá 5 mil de entrada e vai financiar 20 mil reais, porque ele quer o carro hoje. Esses 20 mil reais para pagar em 4 anos, vai sair quase que o dobro o valor financiado. Então, a verdade é o seguinte, a pessoa tem que pensar muito bem na necessidade e utilidade do carro. Ela é jovem e quer se antecipar aos fatos, dar um passo maior que a perna e pegar um carro com um valor muito expressivo, só porque ele tem aqueles 20% da entrada para o valor do veículo. Mas daí no final, ao longo desses anos, ele vai perder muito com juros. E outra coisa, o carro ele tem diversas despesas acessórias, por exemplo, segura, manutenção. Se ele pega um carro com valor maior, com certeza tudo vai ser mais elevado. Até o consumo, às vezes, de combustível, por ser um motor mais potente. E outro ponto que é importantíssimo em levar em consideração, a depreciação. Então, os veículos, ao contrário dos imóveis que se valorizam... É verdade, com o tempo vai ficando mais desgastadinho, né? O meu carro tem nota de 74 mil, por exemplo. Passou 4 anos, o negócio já está valendo 45. Veja como você perde 40% praticamente do valor. Exato. Então, é mais um custo que você tem que calcular e computar aí nessa conta para fazer o fechamento, né? Então, lógico, a pessoa vai ficar andando de moto ou vai ficar andando com um carro velho, depois que ela ponderou tudo isso, ela tem que avaliar as alternativas. Por exemplo, uma das alternativas seria o uso de uma poupança forçada, que é o consórcio, um produto brasileiro, né? Então, vamos imaginar que ele está pensando nesse carro dos 25 mil que eu falei. 25 mil numa administradora que cobre ali 18%, ele vai pagar no final dos 29.500. Então veja que é bem menos, né? Não chegou a dobrar, só ele elevou os 18% da taxa administrativa. O que acontece no consórcio é que você não sabe se vai ser contemplado na primeira assembleia ou na última. Né? Então, quando você financia um veículo, você de imediato já pega lá, assina tudo e no outro dia já está andando com o carro, tá alegre. Agora, no consórcio você pode ter até tristeza, fica pagando e passa um ano e 2 anos. Você fica com raiva de quem pegou na primeira ou na segunda. Pois esse é o que tem mais vantagem, né? Aquele que teve a sorte. E o por último, de repente ele segurou um pouco, freou o consumismo dele, né? Aquele imediatismo, e ele tem algumas alternativas também. Ele pode antecipar algumas parcelas fazendo um lance, né? E tentar ser contemplado um pouco antes do final. De qualquer maneira, como também há alguma correçãozinha do valor de tabela do veículo, lá no final ele com certeza vai conseguir comprar no ano de contemplação, naquele modelo. Então, quer queira, quer não, para aquelas pessoas que não tenham uma habilidade em investimento, em poupar, é sempre uma forma de poupança forçada e a gente sabe que não vai pagar mais do que essa taxa administrativa no final das contas. Então, se você jogar isso num fluxo de caixa e fazer uma projeção, com certeza vai sair mais... pelo menos menos desembolsos em relação ao financiamento. Eu quero fazer uma última pergunta para você. O nosso especialista, Dr. João Adolfo, eu tenho uma pergunta para falar sobre esse tesouro que a gente fala, né? Do tesouro direto. Se tem uma diferença com aquela renda... a renda fixa com o tesouro direto, como que funciona? Ainda tenho muitas dúvidas. A verdade é o seguinte, quando os bancos fecham os caixas, às vezes um fica deficitário, outro superavitário. Então eles emprestam entre si e o nome dessa operação é Certificado de Depósito Interbancário. Eles pagam a Selic e mais algum pequeno percentual, mas é irrisório. Então, quando você faz uma aplicação em renda fixa, é como se você estivesse aplicando para o banco quando está atrelado ao CDI. O que acontece é que o CDI está muito correlacionado, ou 100% correlacionado com a Selic. Quando você aplica num fundo de renda fixa,
de repente eles não paguem 100% do CDI, paguem 90%, vamos supor, já é um rendimento menor. E outra coisa, existe taxa administrativa do fundo, então às vezes cobra lá mais 4%, 2%, 5%, depende. Então o que acontece? Aquela pessoa que tem o interesse em se garantir da máxima rentabilidade atrelada já à Selic, que é a taxa praticada em cima desses títulos do governo, ideal é abrir uma conta numa corretora e ele mesmo faz a aquisição disso aí. Nossa, mas eu preciso de 5 mil, 10 mil reais, qual que é o aporte inicial? A partir de R$30 a pessoa já pode fazer, Ju. E uma vez que você abriu uma conta na corretora, você vai ter à sua disposição o home broker, que permite não só fazer aquisição de títulos do Tesouro, que estão cada vez com uma demanda menor por conta da redução da taxa de juros, né? Era 14,25, está em 8,25, caiu bastante. Aí o que acontece quando o retorno não é tão expressivo? As pessoas começam a partir para o mercado, vamos colocar, produtivo, né? As empresas. Então, você já tendo a conta na corretora, você pode também fazer a aquisição, a compra de ações, né? Você passa a ser acionista, como se fosse o dono de um pequeno pedaço das empresas. João, mas já não valorizou muito as ações? De certa forma, sim. Mas o Brasil ele tem uma perspectiva, de certa maneira, positiva, né? Porque a gente está acreditando que ele vai voltar a crescer a partir de 2018, com todas as pequenas reformas que foram feitas, a trabalhista, vai sair a previdenciária, a política, etc. e tal. Então, de repente, ideal é fazer uma análise de quanto que a empresa já valeu no passado, qual que é o potencial de ganho e também identificar qual que é o rendimento que ela vem pagando com os dividendos, que é a participação no lucro que ela tem, né? Identificar aquelas que são lucrativas e que pagam mais esses dividendos. Olha, ele explicou pra gente aqui, claro, agora são 10h59, preciso jogar pra rede, pra Renata Fã, receber aqui o João Adolfo, economista, 9986000500, e recebemos também aqui o Jonathan Esteves, que é modelo, o vice-miss Ken Brasil, e amanhã nós estaremos ao vivo também, como sempre, ao vivo aqui no programa da Ju. Perde não, porque amanhã é terça, tá bom? Ó, cheio de amor pra vocês, viu? Obrigada, João, obrigada, um beijo. Programa da Ju. Oferecimento Paraná Moda Park. Um passo além da moda.